bem com vocês? Eu sou a professora Cacilda, do 6º ano A e B de Geografia da Escola José Augusto Ribeiro. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso primeiro roteiro do 3º bimestre. O nosso tema é clima, tempo atmosférico. Nós terminamos o 2º bimestre falando sobre cartografia. E aí você pode me perguntar, e aí, professora, mas a gente não vai ver mais sobre cartografia? Vamos continuar vendo, vamos continuar falando sobre a cartografia. E para a gente falar sobre clima e tempo atmosférico, nós vamos utilizar muito a cartografia, ok? O objetivo da realização desse roteiro, dessas atividades propostas para você, é de que você compreenda a diferença entre esses dois conceitos de clima e tempo atmosférico, que você perceba a diferença entre eles. Aí você pode me perguntar, professora, mas clima e tempo não é a mesma coisa? Vamos pensar um pouquinho? Segundinho? O que você acha? Aí eu te digo que não. Clima e tempo são situações totalmente diferentes uma da outra. O tempo atmosférico é o estado momentâneo e por isso está sujeito a diversas alterações. Então vamos pensar ao longo de um dia. Você observa que de repente um dia você acordou de manhã e estava sol, no meio do dia, o tempo mudou para chuva. Ou que de manhã estava calor e à tarde estava frio. Então perceba você que são alterações que ocorreram, alterações diversas, diferentes, que aconteceram durante o mesmo dia. Ou seja, então são mudanças, o tempo são mudanças que acontecem muito rápido, São alterações rápidas e diversas, Muito diferente do clima. Então, quando nós falamos de clima, nós estamos falando de um estado duradouro do ambiente atmosférico. Então, quando nós orientamos vocês nas seguintes situações, por exemplo, de que o desmatamento, a poluição dos rios, as queimadas que elas causam, vão causar ao longo do tempo alterações climáticas, nós estamos falando de situações que vão levar um determinado tempo para acontecer. Então, é muito diferente do tempo atmosférico, que acontece muito rápido. O clima não. O clima, aí quando eu falo para vocês dessas ações do homem, são ações que acontecem hoje, mas que com o decorrer do tempo, vão provocar alterações no clima do nosso planeta. Então, quando eu falo de clima, eu estou falando de situações de longo prazo. Entenderam? Então, tempo atmosférico são situações que acontecem muito rápidas, ok? E clima não, é um estado duradouro, é um estado que leva um determinado tempo para acontecer, ok? Aí aqui você tem uma tabelinha, que está aí no seu roteirinho, onde nessa tabela você vai perceber mais claramente a diferença entre clima e tempo. Então, nessa tabelinha aqui, você tem o que é clima, Como eu já falei anteriormente, que clima é a condição média do tempo em determinado local, medido durante um longo período, Como eu disse, as ações do homem, vão alterar no decorrer do tempo o clima no nosso planeta. E já o tempo, que é o estado da atmosfera em um local, em um determinado momento, ou seja, de chuva, ou de sol, de vento, E a escala temporal, que a escala do clima ela é de longo prazo e a do tempo ela é de curto prazo. Aí você tem a previsão do clima, que é a climatologia, e a do tempo, que é a meteorologia. A meteorologia já é um estado que uma situação que você tem mais proximidade,
Porque os jornais, por exemplo, que você vê diariamente, né, na televisão, então sempre tem ali a mulher do tempo, o homem do tempo, né, que vai passar para você a informação ou do dia, né, da sua cidade ou da sua região, ou então da semana, né? Então, são informações que você ouve sempre, constantemente, e que muitas vezes fazem com que a gente confunda, né, esses dois conceitos de clima e de tempo, ok? A variação do clima, que são padrões que se repetem, né? E o do tempo é que pode variar a qualquer momento. E a classificação entre eles, que o clima são climas quentes, climas temperados e climas frios. E aí no Brasil nós costumamos dizer o quê? Que o nosso Brasil, o nosso país, o nosso clima é tropical, ok? E o tempo, que o tempo pode ser classificado como nublado, chuvoso, ensolarado, enfim. E aí, alguns exemplos, como também já citei anteriormente, de situações, né, que levam a gente a concluir essa diferença entre clima e tempo. Mas vamos para mais uma, né? Essa que está aí no quadrinho de vocês. O clima, um exemplo, costuma fazer sol em Brasília no mês de janeiro. O tempo, hoje choveu durante a manhã no Rio de Janeiro, mas à tarde fez sol. Então perceba vocês, né, que esse quadrinho ele deixa muito mais claro, muito mais evidente para você essas diferenças entre clima e tempo, ok? Espero que tenha ficado claro para você essas diferenças. Aí você vai ter a primeira atividadezinha aí no seu roteiro. Nessa primeira atividade é uma atividade de observação, já que agora você já sabe a diferença entre clima e tempo atmosférico. Então, como é que você vai fazer essa atividade? Você tem aí uma fichinha, onde você vai colocar a data, o horário, o município, o estado e o bairro onde é que você está, ok? Então, por que colocar data e horário? Porque essa situação, ela pode dar diferença, né, entre um dia e outro que você vai desenvolver a sua atividade. Um exemplo é você observar que se você tiver contato pelo WhatsApp, né, e tal com seus amiguinhos, você vai perceber que as atividades de vocês elas vão ficar diferentes. Por quê? Porque você pode ter feito em um dia onde o tempo, né, estava de um jeito e o seu amiguinho pode ter feito no outro, né, quando o tempo pode ter mudado. Ou você pode ter feito de manhã e ela tarde, pode ter acontecido ou ter havido uma variação do tempo nesse dia, né? Então você vai perceber que as atividades de vocês, elas vão ficar todas diferentes uma da outra, ok? Então aí você vai preencher essa fichinha sua com um xizinho, né, em cada uma dessas situações aí, da estação do ano, em qual estação que a gente está, primavera, verão, outono ou inverno, ok? E assim por diante. Então, esta é a primeira atividade que você vai desenvolver, agora que você já sabe qual é a diferença de clima e de tempo, ok? Aí, na segunda atividade que você tem, você recebeu uma folhinha aí no seu roteiro, onde você tem diversas frasezinhas, né, separadinhas uma da outra. E nessas frasezinhas, elas estão pontilhadas, que é onde você vai recortar essas frasezinhas. E aí, como é que você vai fazer? Aqui, ó. Aí nessa folhinha, você tem vários fitilhos, que estão todos pontilhadinhos, onde é que você vai recortar. E esse textinho, esses fitilhos, eles não estão escritos na ordem correta, que é que você vai fazer. Então, aqui o primeiro textinho, ele fala sobre clima. Então, você vai recortar esses fitilhos aqui. E aí, depois que você recortou, você vai tentar montar o seu textinho da maneira que você acha que está correto, quando você fala sobre o clima.
E a mesma coisa você vai fazer com o tempo atmosférico. Você vai recortar esses fitilhos aqui, lembrando sempre de não usar uma tesoura pontiaguda, né? E sim uma tesoura escolar, né? Que é a tesoura mais adequada para vocês. E aí vocês vão recortar esses fitilhos aqui e você vai colar em uma outra folha aqui o seu textinho da maneira que você acha que está correto quando você fala de tempo atmosférico, ok? Então, essas são as duas atividades que vocês vão desenvolver nesse primeiro roteiro para vocês compreenderem, aprenderem a diferença entre clima e tempo atmosférico. Espero que tenha ficado claro para vocês essas diferenças, né? E que vocês desenvolvam da melhor forma essas atividades de vocês, ok? Desse nosso primeiro roteiro. Qualquer dúvida, né? Vocês sabem que vocês podem me procurar, estou à disposição de vocês, ok? Um grande abraço, se cuidem e fiquem em casa.